Olá, turma. Professor Diego, do canal Tecmática. Mais uma questão de concurso público. E na questão de hoje ela diz o seguinte: um trem faz uma viagem de 279 km a uma velocidade constante de 54 km por hora sem paradas. Qual o tempo gasto para essa viagem? Turma, tenho aqui as opções, as 5 opções: 5 horas e 20, 5 horas e 16, 5 horas e 12, 5 horas e 10 e 5 horas e 8 minutos. Nós temos que pensar o seguinte: todas as vezes que nós nos deparamos com notações desse tipo, né, 54 km por hora, nós estamos falando de razões. E a razão nesse caso é a velocidade, né? É uma razão especial aí, porque a velocidade ela é uma razão que compara duas grandezas, a distância com o tempo. Nesse caso, ele falou que a velocidade constante era de 54 km por hora. Isso significa que a cada uma hora esse trem vai percorrer 54 km. Então, se ele, por acaso, andasse durante 2 horas, ele percorreria 108 km, que é o dobro, 2 vezes 54, 2 vezes 1. Ok? E quando temos um valor aleatório, digamos assim, nós queremos saber o tempo nesse caso, porque ele pergunta qual o tempo gasto. Então, eu tenho uma mesma razão de distância sobre o tempo, só que agora a distância é 279 km e eu não sei o tempo, ok? Levando em consideração essa velocidade, eu posso montar uma proporção que vocês vão chamar de regra de 3. Sim, é a famosa regra de 3. Você vai montar uma proporção que fala o seguinte: 54 km está para 1 hora, assim como 279 km está para um tempo desconhecido aqui ainda. Precisamos levar em consideração uma propriedade da proporção que fala que se eu multiplicar o produto, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, é o famoso multiplica cruzado. Só que antes disso, turma, eu vou chamar a atenção para o seguinte: essa hora, vocês poderiam converter ela em minutos, por quê? Todas as respostas têm uma parcela de minutos. Se você não converter isso aqui para minutos, você vai acabar trabalhando ali com as horas num valor decimal e depois vai acabar fazendo a conversão, não tem problema algum. Mas acredito eu que para uma prova de concurso é melhor que você faça esse cálculo aqui agora, e fique uma divisão, digamos, um pouco maior, e posteriormente você só faça a conversão para minutos, até mesmo pela questão da precisão do arredondamento. Então, ao invés de escrever 54 para 1, a gente vai escrever que o 54 está para 60, assim como 279 está para o tempo desconhecido. Então, a gente pode falar que 54 vezes t vai ser igual a 60 vezes 279. E aí eu faço aqui no rascunho 279 vezes 60. A gente poderia utilizar estratégias diferentes, mas vamos aqui pelo tradicional, ok? 0 vezes qualquer número vai ser 0. 6 vezes 9, 54, beleza? E aí as 5 dezenas a gente escreve aqui. 6 vezes 7, 42. Com mais 5, 47. Aqui vai as 4 dezenas, as 4 centenas agora. 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16. Então, nós teríamos aqui, 1, 6, 7, 4, 0. 16.470. Então, logo eu posso falar que 54t é igual a 16.740, ok? E aí, até falei errado aqui antes. Nesse caso, a gente tem aquela ideia, passa o 54 que está multiplicando para o outro lado dividindo, ou até mesmo aquela ideia que remete à origem de por que a gente faz isso, que é dividir os dois lados por 54. Aqui nós teríamos 1 no coeficiente, não precisa escrever, e ficaríamos com essa divisão para fazer, que é de 16.740 dividido por 54. Deixa eu só apagar aqui, turma, para termos um espaço maior aqui no rascunho. E aí vocês vão entender logo logo porque eu falei para converter em minutos. Agora nós teríamos que fazer essa divisão. 16.740 dividido por 54. E aí é de extrema importância
que você saiba, né, os múltiplos de 54. É assim que a gente lida com a dificuldade na divisão, que eu sei que é de muitas, né, de pessoas. 54 vezes 0 é 0. 54 vezes 1 é o próprio 54. 54 vezes 2, 108. 54 vezes 3, 162. 54 vezes 4, 216. Vamos até aqui, depois se precisar de mais, a gente vai fazendo outros, beleza? Por que eu preferi escrever esses múltiplos aqui, turma? Porque quando você se depara aqui, ó, com 16, você pega mais um algarismo e forma o 167. Qual que é o múltiplo de 54 mais próximo, né, do 167? Não é o 162? E 162 não é 3 vezes 54? Então, aqui eu tenho 167 menos 162, que tem o resto 5. Agora, desce aqui o 4, né, referente às dezenas. Eu vou lembrar que o 54, né, é múltiplo de 54, porque 1 vezes 54 é 54. E aí vamos ter aqui agora o resto 0 e um outro zero aqui das unidades. 0 dividido por 54. O múltiplo de 54 mais próximo do zero é o 0. E nós temos resto 0. E aí, quando você chega a 310 minutos, essa é a resposta final, fica mais tranquilo de você entender que 310 minutos, se você dividir em grupos, né, de 60, a gente nem precisa de fazer formalmente, turma. Vamos aqui, ó. 60 equivale a 1 hora, beleza? Mais 60 equivale a 1 hora também. Mais 60, que equivale a 1 hora, mais 60, que também iria equivaler a 1 hora, e mais 60. Por quê, turma? Porque é como se eu separasse aqui, ó, 300 mais 10 minutos, beleza? Então, 5 vezes 60 é 300. Então, são 5 horas mais 10 minutos, beleza? Essa seria a nossa resposta final. 5 horas e 10 minutos, opção D. Um abraço, até a próxima. Espero ter ajudado.